Hoje eu vim trazer um livro que foi uma das revelações desse ano, que eu não esperava que fosse tão bom. Foi uma indicação de uma menina que eu mal conhecia, ela me indicou no Instagram. E aí eu achei a capa bonita, eu vi a sinopse e me interessou. E eu resolvi dar uma chance então para esse livro. Nunca tinha ouvido falar da autora, tá? O nome dela é Claire van der Poel e o nome do livro é Em Algum Lugar nas Estrelas. Essa edição ela é muito bonita, ela é de capa dura, da Dark Side, e ela tem algumas gravuras assim, bem bonitas, sabe? Esses detalhes eles fazem toda a diferença no livro, né? E são imagens que elas têm a ver com a história, assim. Eu vou contar um pouco mais sobre ela daqui a pouquinho, mas são dois meninos e um deles é apaixonado pelos números e o outro ele tem uma familiaridade com as estrelas, então faz todo sentido que eles estejam se guiando de certa forma pelas estrelas. Esse é um livro perfeito para ler com as crianças, mas também é um livro perfeito para os adultos lerem. Ele tem aquela pegada que o Pequeno Príncipe tem, ou que o Jardim Secreto tem, sabe? Que é a realidade, mas a realidade olhada sob a perspectiva de uma criança. E eu gosto muito de livro assim, narrado pela perspectiva de criança. Acho que eu já tinha falado isso num outro vídeo do canal. E esse, ele traz essa mesma impressão. É um livro muito bom. Eu fico chocada quando eu encontro livros contemporâneos que eu me identifique tanto, porque, num geral, a minha experiência com leitura contemporânea não é tão boa. Então, quando eu encontro um livro bom, eu fico assim, gente, muito bom! De verdade. Se tornou uma das histórias mais lindas que eu já li. Foi com certeza um dos livros revelações desse ano. E ele tem todo aquele aspecto de um conto fantástico, mas ao mesmo tempo uma realidade. Então ela consegue trazer assim essas duas visões e unificar elas de uma forma bonita. Nesse livro, os dois personagens principais da história são o Jack e o Irley. São dois meninos que têm ali seus 10, 11 anos. Eu não sei se a autora cita a idade deles na obra, mas eu confesso que eu não me ative muito. Eu imagino que eles têm uns 10, 11 anos, mais ou menos. O Jack acabou de perder a mãe dele. A mãe dele faleceu há pouco tempo. Ele tem uma relação um pouco conturbada ali, meio difícil com o pai dele, porque eles não tiveram muito contato ao longo da vida dele. O pai dele servia no exército. E já o Irley, ele também tá lidando com algumas perdas na família dele. Ele tá muito sozinho naquele momento, ele não tem uma família naquele momento. Ele tem um irmão, mas esse irmão, a princípio, ele não tem exatamente a certeza de se ele tá vivo ou se ele tá morto. Então o que acontece na história, né? O Jack, ele acabou de perder a mãe dele, o pai dele decide colocar ele no internato. Então ele vai pra essa escola e lá ele encontra o Irley, que é um menino muito diferente. Ele é solitário, ele é diferente dos outros alunos, os professores parecem respeitar esse jeito diferente dele. Mas enfim, ele fica nas aulas que ele quer, ele participa daquilo que ele quer, daquilo que ele não participa, e ele é bastante isolado das outras crianças. O Jack acaba acidentalmente se encontrando com o Irley num momento da história, e eles conversam, e aí eles desenvolvem uma amizade. No início é um pouco por conveniência, assim, mas aos poucos vai se tornando uma amizade bem profunda, bem verdadeira. Existem pontos de identificação dessas duas crianças, porque o Jack acabou de perder uma pessoa que era muito importante para ele, e o Irley, ele tá lidando também com uma perda e tentando se organizar dentro da cabeça dele com as novas informações e com a vida dele conforme ela andou. E o Irley é um menino bem diferente, ele tem gostos bem particulares dele. Então, por exemplo, ele tem um fascínio absurdo pelo número pi, e ele conhece realmente uma boa parte da sequência do número pi, e ele conta história com esses números. Ele é tão apaixonado por esses números que ele entende e personifica esses números em pessoas, e ele conta histórias pro Jack
do número π e do que está acontecendo dentro daquele número π. Então as coisas que ele se interessa muito, mas as coisas que ele não se interessa, ele simplesmente ignora. Então nessa paixão pelo número π que o Weird tem, o Jack e o Weird acabam embarcando em uma aventura, porque o Weird ele tem certeza que o número π é uma pessoa e ele quer encontrar o número π, já que o professor dele de matemática disse que o número π possivelmente teria um fim. E o Weird ele não aceita isso. Ele não aceita porque ele diz, não, π é uma pessoa e π está vivo. E eles vão, então, embarcam em uma jornada para encontrar o número π. O Jack não acredita em uma palavra do que ele fala, ele acredita que é uma coisa da cabeça do menino. Mas o Jack está solitário ali nas férias da escola, eles não têm o que fazer. O Jack não quer ficar sozinho, porque ficar sozinho seria lidar com as próprias emoções. E ele não está conseguindo lidar com elas nesse momento. Então, ele, mesmo não acreditando nessa aventura que o Weird está propondo, decide ir junto. E eles vão nessa viagem de barco, né? E é engraçado até eles irem de barco, porque antes deles embarcarem nessa jornada, o Weird ensinou o Jack a velejar. E ele era o copiloto do Jack. E aí o Jack abandona ele antes de uma competição porque ele não queria depender de um copiloto e foi orgulhoso. Então o Weird se aproveita assim dessa culpa que o Jack tá sentindo de ter, né, deixado ele de lado e fala, não, vem comigo então, vamos nessa jornada. Então eles vão e vão velejando. Então no começo da história, como eu disse, o Jack não acredita no Weird. Mas ao longo da história, o Jack começa a achar estranho que algumas coisas que o Weird conta com antecedência passam a acontecer na vida. E tu também fica meio assim, tipo, que loucura isso, sabe? O Jack consegue entender a cabeça do Weird. E ele sabe que poucas pessoas estão dispostas a entender a cabeça dele, porque ele é diferente de todo mundo. Então, ele tem receio de deixar o Weird sozinho. E eles criam essa conexão ao longo da história. Ao mesmo tempo que ele tem curiosidade para saber como essa história vai se desvencilhar. Mas, aos poucos, ele começa a entender que o Weird mistura a história de π com a vida dele. E através do número π, o Weird consegue se localizar na própria vida e conta histórias e sentimentos que ele está sentindo, projetando no número π, porque ele não sabe lidar direito com as próprias emoções. Esse livro ele me falou sobre tantas coisas e ele mexeu comigo de tantas formas diferentes, mas eu acho que assim a principal delas foi perceber que às vezes a gente está solitário dentro das nossas certezas. O que eu quero dizer com isso? O Weird, ele tinha certeza do que ele estava dizendo. Ele tinha certeza daquilo que ele estava pensando. A cabeça dele era meio caótica e ele usava símbolos para explicar coisas, mas de alguma forma aquilo que ele estava falando realmente estava acontecendo. Era real aquela história. Só que ele conseguiu deduzir isso de um jeito tão louco que ninguém conseguia entender o processo. Mas o fato é, ele estava certo. E ele sabia disso desde o início. Então, isso fica de lição. Muitas vezes a gente tem certezas que são só nossas. E se a gente tem essas certezas, não tem por que não acreditar nelas e não fazer coisas em direção a elas. É aquele negócio, né, de não sabendo que era impossível, foi lá e fez. O Weird é essa personificação disso. Ele não tinha essa crença limitante, essa coisa de podar aquilo que tu acredita, porque talvez, conforme que os outros vão pensar, ele não se importava com o que os outros iam pensar. E o quanto a gente perde por se importar, sabe? Outra lição importante desse livro é que nós somos seres humanos. E como seres humanos, a gente pode ser o herói da história de alguém, a gente também pode ser o vilão da história de alguém. E no fim das contas,
todo mundo é imperfeito e todo mundo aqui tá tentando se melhorar e todo mundo pode ser compreendido por diferentes perspectivas dentro de uma história. Então, às vezes na narrativa do fulano, eu sou má, mas se tu ouvir a minha narrativa, já tu vai ver o fulano de uma forma diferente, sabe? E isso acontece nessa história. Existem duas pessoas lidando com a mesma perda, o pai e o filho. O filho espera que o pai haja de um jeito, e esse seria o melhor jeito para o filho lidar com o luto. Mas o pai, ele também está lidando com o luto, e ele lida de outra forma, porque para ele aquela é a melhor forma de lidar. E no fim, não tem um lado certo nessa história, tem duas pessoas tentando lidar com uma perda irreparável. E quantas vezes na vida a gente realmente se separa das pessoas por uma forma de lidar diferente, né? Então também entra esse pensamento assim que me veio ao longo do livro e que fermentou ideias assim na minha cabeça. É um livro, além de toda essa história que ela é muito envolvente, tu não quer parar de ler enquanto tu tá lendo o livro. Essa é uma história que nos faz viajar. A gente tem vontade de sair, caçar as nossas aventuras, descobrir novas coisas, desbravar novos lugares. Ele desperta essa vontade de querer sair da toca, sabe? É um livro muito bom para ler em voz alta para os filhos, mas é um livro muito bom para ler sozinho também. E eu diria que é um livro quase que obrigatório para quem se encanta com a vida cotidiana. Por que é? Porque esses livros que eles são fantásticos, mas eles retratam a realidade, fazem muito bem para pessoas que têm essa cabeça, sabe? Coisas que eu gostei muito nesse livro, né? São as gravuras, eu achei lindas, elas falam sobre as estrelas, os céus. Eu também gostei dos nomes dos capítulos, porque muitos deles, eles falavam de constelações. Tipo assim, o capítulo Karina, e aí tem aqui a constelação, o desenho da constelação, sabe? Além disso, a autora teve que pesquisar muito sobre o número Pi, porque ela trouxe informações novas aqui. Eu achei muito legal que ela escolheu um tópico muito atípico, assim. Achei fenomenal. E outra coisa que eu queria falar, eu não sabia se eu falava ou não, mas eu acho que é importante falar. O Irli, ele não é diagnosticado de nenhuma forma. E eu achei interessante que a autora não fez questão de diagnosticar ele. Todo mundo percebe que ele não é como os outros. Mas fica ali subentendido na história que ele é um menino autista. E a própria autora depois ela vai falar. Achei interessante assim a forma como ela retratou ele, porque claro que laudo é bom, é muito bom, porque tu tem o laudo e daí tu pode, partindo desse ponto, ele é muito bom como um ponto de partida. Então, partindo desse ponto tu vai mudar, né? Vai conseguir fazer as coisas se adaptarem melhor à tua pessoa. É excelente. Mas em muitos momentos, e eu acho que no mundo da leitura tem muito isso, se tu traz assim só a caixinha pra colocar a pessoa e dizer assim, ó, é autista, as pessoas não estão dispostas a conhecer a pessoa, elas já colocam vários estereótipos em cima dela, sabe? E o Irli, por ela não trazer esse diagnóstico, a gente vai conhecendo ele aos pouquinhos e vai entendendo a cabecinha dele, o jeitinho dele de pensar. Agora, pesquisando um pouquinho sobre a Claire Vanderpool, tá? Claire, ela é americana e ela escreve livros infantis. Ela ganhou várias medalhas, ela nasceu no Kansas e nasceu em 1965, então hoje ela tem 60 anos. Ela tem outros livros que eu quero dar uma olhada. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, comentem, que isso ajuda bastante na divulgação do canal. E é isso. Beijinho e até a próxima.